Acho que vamos começar então, né? Já está começando. Então, vamos lá. Bom, senhores, então, onde estávamos quando fomos rudemente interrompidos, né, no ano passado, a gente tinha acabado de falar do que eu chamo aqui de Lagrangiana quântica, do QCD, né, da CDQ. E por esse termo, isso quer dizer o seguinte: a cromodinâmica quântica é uma teoria de calibre, né? E como toda teoria de calibre, ela precisa fazer sentido do ponto de vista quântico, levando em consideração a liberdade, a simetria de calibre que você tem. Isso significa, para ser mais específico, como a gente viu de exemplo, né, que o funcional gerador, mesmo com as correntes nulas, né, ele não é um objeto bem definido. Ele possui ainda um volume infinito a ser fatorizado. Esse volume infinito, ele tem a ver precisamente com a invariância de calibre da sua ação, que faz com que, quando você some sobre todas as configurações, cada órbita de calibre contribua com o volume do grupo de calibre vezes uma certa configuração, né? Então, esse volume do grupo de calibre tem que ser descontado, e a técnica para fazer esse desconto, né, a técnica de Fadeev-Popov, que a gente abordou em bastante detalhe, né, em dezembro do ano passado. Então, nós chegamos à conclusão, né, que o resultado que a gente obtinha quando a gente procurava integrar apenas sobre configurações fisicamente não equivalentes, é que a gente tinha que adicionar a nossa Lagrangiana, né, clássica, a gente tinha que adicionar um termo de fixação de calibre, até aí nenhuma novidade em relação à eletrodinâmica, né, e um termo extra que tinha a ver com o fato de que a condição de calibre implementada via uma função delta requeria um jacobiano. E esse termo se refletia num termo a mais na sua ação, que era justamente o termo dos fantasmas de Fadeev-Popov, né? Então, deixa eu escrever aqui rapidamente o que nós obtivemos como Lagrangiana quântica, né, da cromodinâmica quântica, né? O que a gente obteve foi o seguinte: a gente obteve uma ação, né, que era a soma de três partes, né? Deixa eu pegar aqui. Você pode baixar aqui de cima? Posso. Minha ação original, né, era uma soma de três partes: psi, psi barra, ami, delta A, delta barra A. Ela vai ser o que eu chamei de SC, de psi, psi barra, ami A. Isso é a Lagrangiana clássica da cromodinâmica quântica, né, mais uma ação que a gente pode chamar de fixação de calibre, né, que é função apenas do ami-A, mais uma ação que é uma ação só de fantasmas, que é a função dos campos de fantasmas e do campo de gays, né? Deixa eu só escrever para vocês o que é cada uma dessas ações, né? Essa é a ação clássica da cromodinâmica, né? Ela era dada assim, né? Integral em dx de menos 1/4 f min A mais psi barra mi gama de menos 1 psi, né? Esse psi está representando os campos dos quarks, né? Então,
aqui no psi eu tenho um conjunto de índices que eu não estou colocando explicitamente para fora. Aqui tem um índice de sabor, né? Tem um índice de cor, tá certo? E tem um índice que eu poderia chamar de espinorial também, que para cada cor e para cada sabor eu tenho um espinor de Dirac, né, inteiro, para uma partícula de massa M adequada, né? A rigor, aqui nós teríamos que ter um somatório sobre o sabor e aqui a massa de cada sabor. Somatório sobre A, aqui eu deveria explicitar o psi-A, né? E aqui eu deveria colocar um MA também. Só que a gente vai fazer a discussão para um único sabor, pelo menos no início, porque toda dedução das regras de Feynman da QCD não troca sabor. A QCD não troca sabor, troca no máximo cor. Então a gente vai, só por brevidade de notação, adiar esse passo aqui de colocar os índices de sabor. E os índices de cor a gente vai manter ocultos mesmo, assim como os índices espinoriais, né? Também para não sobrecarregar a notação, né? O nosso DMI, né? Ele é definido como DMI mais IG AMA lambda A sobre 2. Lambda A sobre 2 são as matrizes de Gell-Mann. Aqui então a gente tem uma identidade, né, no espaço das cores, tá certo? Temos a identidade no espaço das cores, que são as matrizes de Gell-Mann, que atuam também no espaço das cores. Aqui eu tenho os campos dos gluons, né, os AMAs que são associados com os gluons. O F-MIA, né, ele é definido como comutador de duas derivadas covariantes, em termos de comutador de duas derivadas covariantes. Isso aqui implica que o F-MIA, né, o que eu chamei de F-MIA é F-MIA lambda sobre 2, né? E esse F-MIA é DMI AMA menos DMI AMA menos G FABC AMB ABC. Certo? A necessidade desse termo aqui é porque a gente precisava de dinâmica para o campo dos gluons. Se a gente tivesse só isso aqui, pura e simplesmente, que foi a receita que a gente teve de transformar uma simetria global em local, né, a gente não teria dinâmica para o campo dos gluons e a única solução seria a solução trivial, psi igual a zero. Né? Então, como a gente precisa de dinâmica para o campo dos gluons, a gente tem que colocar essa dinâmica respeitando a simetria de gauge, simetria de calibre local, né, e colocando alguém que dê conta adequadamente, né, da dinâmica necessária para uma partícula de helicidade 1, né, ou menos 1. Né? A parte que dá conta da dinâmica livre da partícula de helicidade mais ou menos 1 é isso aqui ao quadrado. Né? O que sobra vai produzir então termos de interação, quando você tiver aqui F-MIA, F-MIA. Né? Só para a gente fixar ideias, né? Se eu fizer esse cara que está aqui ao quadrado, né, isso dá menos 1/4 DMI menos DMI ao quadrado, tá certo? Ao quadrado significa ele com índices contravariantes, né, contraindo com esse cara que está aí, né? E essa conta aqui é uma conta simples, né, de fazer, a gente obtém mais 1/2 de FABC DMI AMA AMB AMC e mais, aliás, menos 1/4 de G2, eu tenho G, G2, F, ABC, F, A, DE, AMB, AMC,
Certo? Quer dizer, a dinâmica é dada por esse termo que está aqui. Certo? Esse primeiro termo, em analogia com o que acontece no eletromagnetismo, né, ele descreve, vamos dizer, grooves livres. Né? Então, ele é tremendamente útil, né, justamente para a gente formular a nossa teoria de perturbações. A gente precisa sempre do hamiltoniano livre para depois a gente perturbar esse hamiltoniano, né, com interação em geral. Então, esse cara aqui, como vocês podem ver, é um cara quadrático em Ami, né? Ele envolve dois campos Ami, ele é o quadrado. E, portanto, quando você derivar funcionalmente para obter equações de movimento, você vai obter equações lineares em Ami. E, portanto, são equações associadas com a situação de partícula livre. Né? Esses termos aqui já não. 1, 2, 3 campos Ami. E 1, 2, 3, 4 campos Ami. Quando você derivar funcionalmente para obter equações de movimento, ali você vai obter um termo quadrático e ali você vai obter um termo cúbico. Né? No último termo lá. Portanto, você está numa situação de equações diferenciais não lineares, que é bastante característica da situação de interação. Né? Só para a gente fixar ideias, né? Vamos continuar a descrição da gente. Isso tudo foi para descrever a lagrangiana clássica, a ação clássica, né, da cromodinâmica quântica. Aqui a gente foi lembrando algumas coisas que a gente estudou em mais detalhe, né, no semestre passado. O que eu chamei de parte de fixação de calibre, né, é pura e simplesmente menos 1 sobre 2 alfa, pegando dx, dividido a meia ao quadrado. Isso é uma condição de calibre que equivale à condição de Lorentz. Né? Na verdade, a condição de Lorentz generalizada. O valor desse alfa, no final das contas, de acordo com o valor que você escolhe para o alfa, você pode chegar a resultados intermediários que sejam diferentes, né? E eventualmente mais adequados para você observar um determinado processo, alguma coisa. Né? Então, os vários valores do alfa, eles recebem nomes. Né? Embora todo mundo seja devia meio igual a zero, satisfação de meio igual a zero, o fato do alfa ser isso ou ser aquilo evidencia certas propriedades a mais da expansão perturbativa ou não. Então, o alfa igual a 1, por exemplo, é o chamado gauge Lorentz, e alfa igual a 0, gauge Landau. Né? Isso você só vê quando você está fazendo uma conta e chega lá e vê que alfa igual a 0 simplifica ou alfa igual a 1 simplifica a tua conta. Né? Quer dizer, o alfa pode ser escolhido à sua conveniência, né? Em princípio. Isso é da fixação de calibre, né? E nós vimos, né, no primeiro semestre, no semestre anterior, que o fato de a gente ter um termo como esse faz com que a gente consiga definir um propagador, tá certo? Que a gente consiga definir a inversa do operador que comparece na parte bilinear da ação clássica, né, referente aos grooves. E esse operador T inversa significa que você tem um propagador livre. Ter um propagador livre é fundamental para que a gente defina a série perturbativa. Nós vimos isso explicitamente. Quando a gente deu o exemplo do campo escalar. Né? Quer dizer, no caso do campo escalar, nós vimos que o funcional gerador, qualquer função de Green, podia ser calculada perturbativamente a partir de uma certa receita. Né? E essa receita envolvia como ingrediente principal você ter justamente esse propagador, essa inversa desse operador que aparece na parte quadrática da lagrangiana. Se você tem essa inversa, você tem a possibilidade de definir sua expansão perturbativa. Se você não tem, não dá nem para começar. Tá certo? Nós falamos também sobre a prescrição mais e epsilon, tá certo? Que era uma prescrição necessária, a gente justificou com muito cuidado, inclusive, né? Essa prescrição. E com isso,
com essa prescrição mais ética, a gente viu que tinha uma ambiguidade. Em princípio, desde o ponto de vista das equações de Dyson e Schwinger, a gente tinha uma ambiguidade, né? Essa ambiguidade era levantada se a gente resolvesse a teoria livre, né? E observasse que a teoria livre exige um propagador cuja prescrição de contorno dos polos é mais ética, né? Isso, você tem que sair, né, do método funcional, né, para chegar a essa conclusão. Está aí uma coisa onde o método funcional não é completo, né? Então tá, isso era a ação de fixação de calibre, e aí a gente tinha a ação de fantasmas mesmo, né? A ação de fantasmas era dada por isso aqui, pegar X, delta barra A, delta AB, Hamiltoniano, mais G, F, ABC, ABC, BI, eta B. Certo? Esse operador que aparece aqui, né? Vamos chamar eventualmente de MAB, era o operador de falha ecopólica, né? Ele aparecia essencialmente, o determinante dele aparecia como um jacobiano associado com o fato de que a tua função delta ela não estava associada a A menos a zero, e sim a f de A igual a zero, né? Então, quando você tem a delta de f de x, você tem que corrigir sua delta por um jacobiano, 1 sobre módulo de f' de x em x igual a x0, né? Quando você tem uma delta funcional, você imagina que vai ter que corrigir também pelo determinante de um certo operador que vai expressar infinitesimalmente essa condição de calibre. E esse operador é esse cara que está aí, né? A gente usava um truque de exponenciar esse determinante, ou seja, escrever o determinante ele mesmo como uma integral funcional, né? E para isso é que a gente introduzia esses campos, eta e eta barra, né? Eles eram chamados de fantasmas. Você pode observar que, em princípio, você não precisa falar deles dentro da sua teoria, né? Se você souber calcular o determinante exatamente, né, você não precisa falar dos fantasmas, não precisa colocar fantasma em lugar nenhum. Então, se você não sabe calcular o determinante, colocar os fantasmas é uma maneira de aprender a considerar esse determinante perturbativamente, porque você tem um termo que é quadrático, eta barra, da Lambertiano, eta, e tem um termo que, esse sim é um termo cúbico, em princípio, que é um termo de interação, eta barra, a, dmi, eta, né? Esse termo é um termo de interação e você pode usar aqui a mesma lógica que a gente vem usando no resto das coisas, né? E imaginar que eu vou trabalhar a partir da Lagrangiana livre mais uma Lagrangiana de interação e fazer essa interação aparecer através, né, de derivadas funcionais, ou seja, tirando da minha integral funcional, né? Então, a partir dessa construção toda, né, o que acontecia? A gente separava agora a nossa ação, né, de outra maneira. Nossa ação completa, a gente separava em S0 mais SI, né? O que entra no S0, né, é o que você pode dizer que é a parte quadrática nos campos. E aqui, né, o resto, né? Por que fazer isso, né? Por que fazer isso? Porque a partir daí nós vamos construir, né, o nosso funcional gerador Z, né? E vamos conseguir exprimir esse funcional gerador como um certo operador dependente de derivadas funcionais
atuando num cara que eu conheço muito bem, que eu chamo de Z0. Né? Então, a estratégia para conseguir construir o funcional gerador das funções de Green vai ser inserir para cada campo que está aparecendo aqui uma corrente, tá certo? Então, as correntes associadas com os quarks, né? Eu vou chamar de alfa e alfa barra. Cada quark tem que carregar sua corrente. Então, se eu estou escondendo ali nos quarks os índices A grande, alfa, tá certo? E teta, né? A o índice de sabor, alfa o índice de cor, teta o índice de espinor, né? Eu também estou escondendo aqui no alfa todos esses índices, tá certo? Então, esse alfa aí simboliza um monte de gente, né? Que tem um para cada campo de quark, né? Então, para o campo AMIA, eu vou introduzir, né, um J MIA, né? E para os campos de fantasma, eu também vou introduzir correntes, que eu vou chamar de beta, né? Um para cada fantasma, né? Beta A, beta barra A, tá certo? O meu funcional gerador é um funcional desse conjunto aí de objetos, né? Esse cara, eu vou falar dele genericamente, né? Assim, né? Alfa, J, beta, só para não ter que ficar escrevendo tudo o tempo todo, né? E o que a gente viu no ano passado foi que a gente podia escrever isso aqui dessa maneira: exponencial de SI de menos I d de alfa menos I d de alfa barra, na verdade é assim, alfa barra alfa, né? Menos I d de J IA menos I d de beta barra A menos I d de beta A, né? Então, isso aqui significa, nesse SI que está aqui, que é um SI que depende dos férmions, psi barra, do campo de gauge, AMIA, dos fantasmas, eta A e eta barra A, né? Onde eu tiver um psi, eu substituo por menos I d de alfa barra. Onde eu tiver um psi barra, eu substituo por menos I d de alfa. Quando eu tiver um AMIA, eu substituo por menos I d de J AMIA. Quando eu tiver um eta barra, etc. Né? E isso aqui atua, né, num Z0 de alfa J beta, usando a mesma notação que eu tenho aqui em cima. Né? Esse Z0 de alfa J beta, né, é claro que ele vai representar o funcional gerador associado com a parte livre. Ele é integral sobre dψ barra dMA d eta A d eta barra A, integral funcional, né, da exponencial de I S0 de psi a E, usando a notação análoga. Né? Então, o S0, né, o SI, ele entra aqui, né, nesse operador que está aqui. E o S0, ele entra na construção do Z0, certo? Ele é a parte livre. Né? Esse S0, por sua vez, né, esse Z, né, esse mesmo Z, desculpa, Z0, eu posso escrever, isso a gente também mostrou explicitamente no semestre passado, para o caso do campo escalar, né?
mas a generalização é realmente direta, né? A gente pode escrever como integral dx dy de 1/2 de j a de x de μ a b x menos y j μ b de y mais alfa barra, eu vou aqui colocar o índice de cor explicitamente, tá? Alfa barra alfa de x, S alfa beta, x menos y, alfa beta de y, índice de cor decorrente que eu estou singularizando aqui, né? E o dos fantasmas eu tenho beta barra A, delta AB, isso aqui de x, esse de x menos y, delta B. Fecha 1, fecha 2. Certo? Bom, vamos tentar abrir a porta, depois está ficando bravo. Aula 6 horas vai ter esse problema, né? O cara vai embora às 6. Então, vocês veem, esses objetos que estão aqui, dependentes de dois pontos de espaço temporais, eles são os propagadores do Bloom, dos quarks e dos fantasmas, respectivamente. Tá certo? A gente calculou um por um, né, no semestre passado. Eu vou aqui colocar esses propagadores explicitamente no quadro, tá certo? A gente teve lá algumas incertezas aí em relação a I, 2π, essas coisas, mas eu arrumei uma convenção bem bacana, entende? Então, aqui pelo menos a gente fica sabendo que está tudo certo. Né? Então, esses propagadores, eles são dados em termos de transformadas de Fourier, já que eles são montados para satisfazer a equação de movimento para o campo vetorial, isso é a função de Green da equação de movimento para o campo vetorial, isso é a função de Green para a equação de Dirac, né, livre, e isso é a função de Green para a equação de Bain-Gordon, essencialmente. Né? Então, os propagadores em questão, eles vão ser o seguinte: d mini b x menos y é delta ab integral dk sobre 2π a quarta sobre K2 menos e epsilon menos 1 menos alfa caminho sobre K2, aqui é K2 mais epsilon, e aqui eu coloco o resto da transformada de Fourier. Certo? Então isso daqui, né, é o propagador, mais isso aqui, né, naturalmente,
propagador dos gluons no espaço de momento, né? Que é transformado de Fourier inversa, né? Desse objeto. Depois você tem o S, alfa, delta, x menos y, como são menos delta, alfa, delta, integral dk, 2π4, permanente, mais N, sobre K2, menos L2, mais Y, exponencial de menos IK, x menos y. Esse é o propagador do férmio, né? Satisfaz a equação de Dirac. Não? Ele satisfaz a equação de Dirac. Você aplica a equação de Dirac nele e você vai obter a delta de x menos y. Ele é construído para isso. Né? Isso também a gente... Isso a gente não chegou a ver explicitamente. Talvez, eu não me lembro mais se a gente viu explicitamente no semestre passado, mas eu acho que sim. E, finalmente, o dos fantasmas, né, o propagador dos fantasmas, ele é essencialmente, né, um propagador de campo escalar. Eu não sei que é x menos y. Certo? Esses ΔD que estão aparecendo aqui, né, significam só que quando você tem as partículas livres, você não tem troca de cor, né, nem troca de tipo de gluon, né, a representação adjunta, esse índice que está aqui, é o índice da representação adjunta. Isso está dizendo o seguinte: se eu tiver o gluon 1 e o gluon 2, né, o gluon 1 propaga sozinho, sem se transformar no gluon 2, o gluon 2 propaga sozinho, sem se transformar no gluon 1, nem no gluon 3, nem no gluon 8, né, nem nada. Então, partículas livres, né, não sofrem oscilação, né, nesse caso, tipo oscilação de neutrinos. Né? Os neutrinos parecem sofrer oscilações, né, que implica, que é mais ou menos uma consequência deles não serem altos estados de massa, né, nesse caso. O que não é o caso, é que todo mundo é alto estado de massa, onde vai aparecer algum problema desse tipo é na parte de interações fracas, né, onde a gente vai ver que alguns quarks, né, eles não são altos estados de massa, que os altos estados de massa são combinações lineares desses quarks, né, por exemplo. Mas nenhum problema como esse aparece em relação à cor, por exemplo, nunca. Né? Então, esse propagador aqui dos quarks é o propagador, né, certo em princípio, supondo que o sabor não mude, coisa que acontece para as interações fracas. Né? Mas nas interações fortes não acontece, então é isso aí. Né? E aqui, no caso dos fantasmas, né, a mesma coisa, o fantasma 1 não transforma no fantasma 8 nem nada. Né? Então, esse aqui é o nosso quadro, onde a gente chegou até agora, etc. e tal. Então, por tudo que a gente fez no semestre passado, isso aqui deveria bastar, entre aspas, né? Quer dizer, a pergunta física que se pode fazer é o seguinte: como é que eu calculo alguma coisa, né, que me interesse usando a cromodinâmica quântica? Né? As coisas que me interessam, em tese, são as funções de Green. Né? Essas são as coisas que me interessam. Por quê? Porque se eu tiver uma determinada função de Green, eu vou ter a correspondente amplitude de matriz S associada com essa função de Green, fazendo uso da fórmula LSZ. Né? Tipo, projetando os momentos na camada de massa, multiplicando pelo resíduo e pronto. Né? Tem as amplitudes de transição. Com as amplitudes de transição, eu posso calcular as seções de choque, vou lá na experiência imersa e estou feliz da vida. Né? E a teoria tem a ver ou a teoria não tem a ver. Né? Então, em princípio, esse quadro que está aqui é o final e é ao mesmo tempo o início, né? Porque você tem que, a partir daí, começar a tomar suas providências para comparar a teoria com a experiência. Né? Porque não é nada fácil. Né? Então, ele é o final do ponto de vista formal, né, vamos dizer assim,
né? Mas do ponto de vista de calcular qualquer coisa, isso é até menos que o início, né? Nós já vimos, quando a gente falou no campo escalar, que qualquer continha que a gente vai fazer aqui, no fundo, é um catatal de derivadas funcionais. Derivadas funcionais que vêm do termo de interação e derivadas funcionais que vêm do tipo de função de Green que você está calculando, né? Então, se você quer calcular alguma coisa em ordem 6, por exemplo, você vai ter que ter 6 vértices de interação, por exemplo, uma potência 6 de G, né? G elevado a 6, derivada funcional para dar com pau, né? E calcular essas derivadas funcionais, uma cara da outra, realmente não é das coisas mais agradáveis de se fazer na vida, né? Para isso foram inventadas as regras de Feynman, né? Que é o nosso assunto aqui dessa aula. Começando agora, né? Tá certo? Foram inventadas as regras de Feynman. No caso da QCD, né, um pedaço dessas regras de Feynman eu acabei de colocar aqui para vocês, né? Essas expressões, né, que estão dentro das integrais, né, são as expressões que eu devo atribuir aos propagadores, né? Mas, para eu completar minhas regras de Feynman, isso não basta. Eu tenho que também atribuir regras, né, que me permitam construir os chamados vértices de interação. Tá certo? E não vamos combinar aqui entre nós, né, e entre os que estão agradavelmente nos ouvindo, né, que não é moleza fazer isso no caso da cromodinâmica quântica. Tá? Não diga eu que passei, na verdade eu interrompi o curso porque eu não tinha conseguido terminar de deduzir uma regra de Feynman. Aí eu retomei o assunto a semana passada e consegui terminar hoje, mais ou menos às 4h30 da tarde. Então, vocês têm aula, é por isso. Deduzir essas regras de Feynman, né, a gente pensa assim, não, pegue qualquer livro que você queira, né? Qualquer um. Fala o nome do livro aí. Fala aí rápido. Pensa muito, Sakurai. Não, Sakurai é um livro de QCD. Griffiths sem QCD? Olha, acho que é o de partículas elementares. Tá, mas ele já joga lá um negócio para você. Ele nem fala que isso tem nada a ver com teoria de campo. Fala um livro de teoria de campo. Quem? Isso. Muito bom. Peskin Schroeder. Muito bem. Vamos abrir lá o Peskin Schroeder na parte de cromodinâmica quântica e fala assim, agora eu quero aprender a deduzir o triple Bloom vértex. Eu quero saber como é que eu deduzo o vértice triplo de Bloom. Não está lá. O que está lá é a expressão final. Mas olha, toda vez que aparecer um vértice triplo de Bloom na sua frente, escreve isso. Né? Aí você fala, não, o Peskin, né? Por quê? Um livro mais recente, então talvez um livro mais antigo devam ter esse negócio. Aí você vai no Itzig Sonsuber, que é um livro para mim recente, porque esse livro acho que é de 1984, 83, né? E para mim é um negócio bem recente. Para vocês, a idade da coisa nem é um nascido. Né? Mas então você vai até o Itzig Sonsuber, abre lá e procura a dedução das regras de Feynman. Não tem para mim. Mas tem resultado, direitinho, está lá, o resultado está em tudo quanto é lugar. Você vai num livro dos espanhóis, né, que eu considero assim, um dos melhores livros de QCD, né, na minha opinião, Pascual e Tarras. Né? Pascual e Tarras. O nome do livro é QCD, Renormalization for the Practitioner. Practitioner. Né? Renormalização para o cara prático. Né? Então, você tem um cara que vai falar de renormalização da QCD, certamente, ele quer isso com um cara prático, né? Ele vai deduzir as regras de Feynman. Não, também não. Ele bota lá as regras de Feynman lá. Não, é super prático, mas se você um dia se indagar de onde é que sai aquele negócio, você vai encontrar uma dificuldade tremenda de encontrar isso em algum campo. Entende? Por sorte, eu fiz um serviço sujo por vocês e encontrei
um lugar onde o cara chega perto. Tem dois lugares onde o cara chega perto, na verdade. Um deles é um livro desse cara, Pokorski, né? Isso deve ser um polonês, imagino. Né? Esse cara é a base dessa aula de hoje. Né? Peguei e abri algumas coisinhas que estavam faltando nele, mas ele dá o essencial. Esse sim, né? Você pode completar as reticências que não tem problema nenhum. Né? E um cara que tem mais reticências ainda é o Pierre Ramon. Né? O livro do Pierre Ramon também fala um pouquinho a mais, mas mesmo assim ainda deixa muito a desejar, deixa você lá no meio do caminho. Né? Então, isso é só para advertir a vocês que o que vocês vão ver hoje aqui não é um negócio que vocês veem todo dia. Não está em quase nenhum lugar. Está no Pokorski, quer dizer, tudo que eu vou falar está baseado no que está escrito lá no Pokorski. Na verdade está melhor ainda, porque eu ainda consegui mostrar que tem um erro no Pokorski e corrigir o erro. Erro irrelevante a essa altura do campeonato. Só pelo que ele fez, eu já devo agradecimentos a ele até o final da minha geração. Vou deixar esse pedacinho ali. Opa, esse pedaço aqui como devia estar? Não. Bom, o que nós vamos fazer hoje, na verdade, né? Quer dizer, o que significa então no nosso discurso aqui, né? Deduzir as regras de Feynman. Cada termo de interação no seu lagrangiano vai corresponder, né? Cada termo de interação no seu lagrangiano vai corresponder a um vértice, né? É o que você chama de um vértice. Por quê? Por exemplo, pega esse termo aqui, que vai ser o termo que a gente vai trabalhar aqui hoje. Né? Ele possui 1, 2, 3 A's. Né? Segundo a regra que a gente está colocando aqui, cada A desses vai ter que ser substituído por menos I, D, D, J, Mi, A. Né? Isso é o ANI A menos I, D, D, J, Ni A. O ANI B menos I, D, D, J, Mi, B. O ANI C menos I, D, D, J, Ni, C. Né? E você vai ter que exponenciar isso, integrar com os fatores que vem aqui na frente, né? Levando essa derivadinha aqui em consideração, né? Etc, etc. O resultado disso é o seguinte, né? Quando a gente falou lá da teoria φ4, por exemplo, escalar, né? A gente viu que a gente tinha dois tipos de derivados funcionais. Um tipo correspondia às pernas externas da minha função de Green. Por exemplo, se eu tinha uma função de Green de 6 pontos, cada perna externa estava correspondendo a uma derivada funcional. Né? Então aqui era um ddj de x, ddj de y, assim por diante. Né? Isso ia constituir a função de x1, x2, xy, era x1, x2, né? x1, x2, x6, né? Isso ia constituir uma função de Green de 6 pontos. Quer dizer, ia ter 6 pernas externas, cada uma delas correspondia à ação de uma derivada funcional, né? Menos I aqui, assim por diante. Né? Agora, a ordem perturbativa correspondia a quantas derivadas funcionais estivessem no termo de interação e que iriam se parear, agir aos pares, né, para produzir propagadores aos pares com esses caras que estão aqui ou entre si. Né? Então, esse termo de interação, nós, por exemplo, na teoria φ4, né,
a gente indicou dessa forma, quer dizer, eu tenho um cara com 4 derivadas funcionais atadas ao mesmo ponto, né? Vamos supor que esse ponto aqui seja x, né? Então aqui você tem um menos i dadj de x, menos i ddj de x, menos i ddj de x, menos i ddj de x. Né? Você vai obter um resultado diferente de zero quando essas derivadas funcionais conseguirem agir aos pares e não sobrar nenhuma, né? Não sobrar nenhuma sozinha. Por quê? Porque no cálculo da função de Green eu tenho que no final tomar a corrente indo para zero. Quando eu tenho uma ação do número ímpar de derivadas funcionais, para o caso de uma teoria escalar, por exemplo, eu posso mostrar trivialmente que isso dá zero se eu tiver um número ímpar de derivadas funcionais atuando no cara. Então eu preciso parear essas derivadas funcionais, né? A regra desse pareamento, ela pode ser estabelecida uma vez e usada daqui para frente, quando eu indico o que acontece com o primeiro vértice, ou seja, quando eu trabalho na primeira ordem de teoria de perturbações. Então, se eu quiser saber qual é a regra, né, para φ4 tem um termo de interação que é φ de x, né, a 4, lambda sobre 4 fatorial, φ de x a 4. Isso vai corresponder, né, a um vértice de interação de 4 termos. A primeira função de Green, que é capaz de saturar esse vértice de interação de 4 termos sem produzir bolhas de Fabry, né, e sem produzir termos desconexos, né, é a função de 4 pontos. Né? A maneira que ela faz isso é muito simples, né? Eu tenho essa derivada pareia com essa, com essa, com essa, com essa. Pronto. Né? Eu produzo um gráfico que é isso. Né? Aqui eu tenho propagadores g de x1 menos x, g de x2 menos x, g de x3 menos x, assim por diante. Quando eu faço a transformada de Fourier desse cara que está aqui, né, o que eu encontro aqui é simplesmente lambda. Tá certo? Então a regra de Feynman para a teoria φ4, né, descontadas o 4 fatorial, ele vem por razões de que eu tenho o mesmo campo elevado à quarta potência, você tem sempre 4 fatorial combinações atuando, a gente viu isso de leve, né? Mas, descontadas essas questões, quando eu tiver um vértice de interação daquele, eu tenho que escrever lambda, pura e simplesmente, numa expressão no espaço de momento. Só isso que eu tenho que fazer. Né? E eu tenho que escrever uma delta de conservação também dos momentos aqui que estão fluindo para fora desse ponto que está aqui. Então, eu tenho um delta de P1 mais P2 mais P3 mais P4. Então, calculando a função de 4 pontos, que é a primeira função que satura, né, o vértice, ou satura aqui quer dizer pareia derivadas externas com derivadas internas sem produzir termos desconexos nem bolhas de vácuo. Né? A primeira função de Green que faz isso é a função de 4 pontos. Então, se eu calculo a função de 4 pontos em primeira ordem de teoria de perturbações, eu tiro o vértice da teoria φ4. O vértice da teoria φ4 é ali, lambda, delta de tarará, tarará. Então, é exatamente isso que eu tenho que fazer com a QCD. Certo? Eu tenho que procurar saber quais são as funções de correlação mínimas, né, para cada um dos termos que estão aparecendo ali na interação. No caso é esse aqui e esse aqui, né? É claro que eu tenho mais termos de interação na cromodinâmica, né? Eu tenho também um termo assim, né? Si barra, gama mi, lambda A sobre 2, si, a mi A, né? G. Tem um termo assim. A gente deveria tirar as regras de Feynman para ele também, mas as regras de Feynman para esse termo são mais simples. Elas são uma generalização simples
das regras de Feynman para eletrodinâmica quântica, que provavelmente o Lael deu aí também nos cursos dele para trás, né? E se a gente aprender a fazer para os campos de gauge não abelianos, eu garanto para vocês que tirar essa daí vai ser muito fácil, não tem muito problema não, né? Tem essas, né? E tem regras de Feynman também para os termos de fantasmas, né? Os termos de fantasmas, eles têm também termos não lineares, né? Θ barra A, G, né? Θ barra A, Ali, DI, θ barra B. Deixa eu lembrar aqui na tela. Faltou uma matriz aqui no meio. Tem o FABC, tá certo. A, B, C. Certo? Quer dizer, eu preciso de regras de Feynman para esse vértice, para esse vértice, para esse vértice também. Tá certo? O que a gente vai fazer hoje não sei se vai dar para terminar, mas pelo menos vamos começar a deduzir as regras de Feynman para aquele vértice ali, para esse vértice que está aqui. Esse vértice está aqui é bom para a gente trabalhar pelo seguinte, né? Ele é difícil para cacete, é o vértice mais difícil, tá certo? De todos os que estão aí. Ele é o vértice mais difícil porque ele envolve acoplamento derivativo. Você vai falar, não, esse aqui também envolve acoplamento derivativo, né? E também envolve constante de estrutura no meio. Mas esse daqui tem uma simplificação que é que ele trabalha com duas dessas derivadas funcionais, que são derivadas funcionais gradualianas, né? Então essas derivadas funcionais são nitidamente diferentes e separadas das outras, né? O pareamento delas é mais direto, né? Então, o que vai realmente envolver mais trabalho duro, pesado, é esse que está aí. É por esse mesmo que a gente vai começar, tá certo? A gente começa por ele e provavelmente na aula que vem a gente faz esse daqui, e aí eu dou as expressões para esses dois caras que estão aqui, e vocês já vão praticamente olhar para elas e falar, claro. Tá certo? Espera, né? Vamos ver. Então, antes da gente começar o trabalho propriamente dito, deixa eu recordar a vocês uma propriedade das funções de Green lá do campo escalar, né? Tipicamente, vamos pensar na função de Green de 2 pontos, do campo escalar. Pode ser teoria Φ4, Φ6, não importa, não interessa qual é a teoria específica que a gente está colocando aqui. A definição disso, né, vocês vão se lembrar que é o valor esperado do VAR do produto temporalmente ordenado dos campos. Esses campos aí são os operadores complicados para burro, em geral, porque eles satisfazem equações de Heisenberg, então eles estão na representação de Heisenberg, né? Então, como é que eu calculo isso? Assim, ingenuamente falando, eu resolvo as equações de Heisenberg, né, descubro qual é a expressão do meu matemática do meu operador de campo, venho, substituo aí e faço a conta. Né? Parece fácil, é duro. Né? Observa o seguinte, se eu colocar T de φ de x1, φ de x2, né, isso é exatamente a mesma coisa de T, φ de x2, φ de x1, certo? Isso só vai depender, né, de quem é que tem o x10, x20 maior. Né? O produto temporalmente ordenado vai dizer o quê? Que o cara que tiver o tempo maior age depois, o cara que tiver o tempo menor age primeiro. Então, T de φ de x1, φ de x2 é a mesma coisa que T φ de x2, φ de x1. Isso significa uma simetria.
na minha função de Green, de 2 pontos, né? Porque isso daqui, por sua vez, é a definição do G de x2, x1. Tá certo? Portanto, o G de x1, x2 é igual ao G de x2, x1. Você generaliza esse argumento, né? E você vai conseguir ver que o G de x1, x2, xn é igual ao G de xp de 1, xp de 2, xp de n, onde esse p de 1, p de 2, p de n é aonde o 1 é levado por uma certa permutação de 1, 2, 3, n. Tá certo? Então, 1, 2, 3, n elevado a p de 1, pode ser, por exemplo, 2, né? P de 2, pode ser, por exemplo, 3 não, vamos lá, 8, né? P de n, que, por exemplo, pode ser 3, sei lá. Isso aqui é um exemplo. Né? É a minha notação. Quer dizer, se eu fizer uma permutação dos pontos que constituem minha função de Green arbitrária, tá certo? Minha função de Green escalar, uma teoria escalar, a função de Green é invisível, né? Frente a essa permutação. Quer dizer, invisível não, ela não sente essa permutação, ela se mete frente a essa permutação. Então, vocês podem imaginar que essa propriedade vai se verificar para qualquer teoria bosônica, né? Onde você vai definir o teu produto temporalmente ordenado, simplesmente como isso aqui. Ou é φ de x1, φ de x2, se o x1 zero é maior que o x2 zero, ou é φ de x2, φ de x1, se o x2 zero é maior que o x1 zero. Né? Para as teorias fermiônicas, né? Aí você, se você tiver uma teoria fermiônica, aí você ganha menos 1 elevado a p, né? Onde esse p é a paridade da sua transformação, da sua permutação. Se for uma permutação par, fica tudo do jeito que está. Se for uma permutação ímpar, ganha o sinal de menos. Então você ganha uma antissimetria, né, da sua função de Green perante permutações do argumento dela, numa teoria fermiônica. Mas de qualquer forma, ou você tem simetria ou você tem antissimetria. Não? As funções de Green têm um comportamento bem definido perante a troca dos argumentos que estão ali, né, das suas partículas. Essa simetria, só para a gente lembrar um pouquinho do outro curso, o curso de métodos teóricos, né, é uma simetria absolutamente necessária, né, para dar conta das propriedades dos estados in e out que fazem parte da constituição da matriz S. Né? Essa propriedade da função de Green é realmente um negócio importante. Né? Bom, quando é que a gente chega na QCD, professor? Né? Você fica falando de coisa aí uma atrás da outra e nunca chega lá. Então, vamos dar uma olhadinha nessa mesma propriedade aplicada, por exemplo, à função de 2 pontos gluônica. Né? A função de 2 pontos gluônica, ela carrega índices μ e AD. De x1, x2, a definição dela, né, é 0 e certo? É claro que isso daqui também, né, essa ordem de atuação, ela é definida em função, como antes, como no caso escalar, se x1 zero é maior ou menor que x2 zero. Então isso daqui é exatamente igual a 0 e certo? E isso é a definição, né? Se eu definir minha função de Green dessa forma, isso é a definição de G μ BA de x2, x1. Certo? Portanto, no caso que eu tenho índices adicionais, né, caracterizando minha função de Green, né, eu vou ter, né, simetria se eu trocar os pontos do argumento dessa função e, simultaneamente, esses pares de índices que estão associados com cada campo. Então,
esse par MiA pelo par MiB, né, quando eu troco x1 por x2. Aí eu posso garantir que eu tenho essa propriedade de simetria dessa função. Né? Eu posso estender isso, né, para uma função de n pontos, né, mas vai ser muito chato de escrever, então eu acho que é melhor só a gente imaginar. Né? Imagina que você tem x1, x2, xn. Se você faz uma permutação, por exemplo, essa daqui, né, para x1, x2, xn, para x2, x1, tarará, xn, né, o que vai acontecer? Os índices associados com os pontos x1 e x2 têm que ser trocados também. Né? Então, o que acontecer com esses pontos aqui tem que acontecer com esses pares de índices, né, igualmente. Né? Então, essa função tem essa simetria que está aí. Né? Agora a gente pode imaginar, fala, professor. E uma combinação linear de simétrico e antissimétrico, não pode? Eles têm regra de superseleção proibindo. Eu passei para lá, simétrico ou antissimétrico. Aí eu fui pensando, se fosse uma combinação linear de ambos. Os caras dizem que é proibido, mas vamos lá. Então, olha só, vamos, em particular, escrever a estrutura da função de 3 pontos. Tá certo? Função de 3 pontos. G, I, lambda, ABC, x1, x2, x3. Né? Como é que a gente espera que seja essa função de 3 pontos? Né? Isso eu acho que a gente não trabalhou, que não deu tempo, né? Na verdade, né? Alguma coisa tinha que ficar de fora. Né? Mas vamos dizer o seguinte, a gente tem 3 tipos, né, de funções de Green importantes que a gente considera quando a gente começa a estudar esse tipo de coisa. Um tipo de função de Green é a função de Green completa. Né? Essa função de Green completa, ela inclui o que você chama de partes conexas e partes desconexas. Então, por exemplo, né, na função de 4 pontos, vale isso daqui. Vale uma contribuição como essa. E valem contribuições como essa também. Tá certo? Na função de 6 pontos, vale uma contribuição como essa, né? E etc. Né? Então aqui você tem processos conexos e processos desconexos. Aí a gente chega à conclusão seguinte, que os processos que realmente nos interessam do ponto de vista físico, né, são os processos conexos. Porque toda amplitude para processos desconexos, você pode escrever como produto das amplitudes, né, para um processo conexo vezes a amplitude de outro processo conexo. Mas se você tem as amplitudes dos processos conexos, você pode montar um produto simples a amplitude dos processos desconexos. Né? Então, tem as funções de Green conexas também. Tá certo? Nessas aqui, coisas como essa, são proibidas. Né? A única dessas aqui que estão aqui, que sobraria, seria essa daqui. Tá certo? Deixa eu colocar mais um gráfico aqui. Seria o seguinte, seria, por exemplo, esse aqui. Um gráfico como esse. Então, esse gráfico aqui também cabe dentro dos conexos. Tá certo? Estou dando gráfico só de trilevel, né? Vamos ver se eu... Aqui uma teoria híbrida, Φ3 com Φ4, né? Então, nessa daqui vale esse que está aqui, pode ser considerado como conexo, e esse aqui também pode ser considerado como conexo. Né? Agora, do ponto de vista da renormalização, que a gente vai ver que essas porcarias são todas infinitas, né?
Então eu vou querer dar sentido nisso aqui. Para dar sentido nisso aqui, eu tenho que saber o que é que faz essas coisas divergirem. Eu tenho que procurar o caroço, a origem dessas divergências. Tá certo? Você vê que, por exemplo, um cara como esse, ou um cara como esse, né, que está aqui, o que diverge nele, basicamente, vai ser uma coisa assim. O que diverge nesse cara é esse cara aqui sozinho e esse cara aqui sozinho. Mas esses caras, eles são partes de outras funções de Green mais primitivas. Se eu conhecê-las, eu posso montar essas daí como produtos, né, dessas outras. Então, aparece o conceito de irredutibilidade a uma partícula. Né? A gente abrevia assim, irredutibilidade a uma partícula. I um P, né? Em inglês é um PI, como vocês podem imaginar. Né? I um P. As I1Ps, ou seja, os diagramas irredutíveis a uma partícula, são definidos como diagramas que eles permanecem conexos se você corta uma linha interna deles. Né? Então, por exemplo, se você cortar uma linha interna desse diagrama, né, ele continua sendo um diagrama conexo. Tá certo? Se você cortar uma linha interna desse diagrama, ele se parte em dois diagramas. Ele vira um diagrama desconexo. Se você fizer isso com esse aqui, mesma coisa. Né? Já com esse que está aqui, né? Bom, vamos dizer o seguinte, desconte, quando eu falo de linha, eu falei de linha interna. Então, desconte as linhas externas. Essa aqui é uma linha externa, por exemplo. Claro que linha externa eu sempre posso cortar e virar dois diagramas desconexos, né? Então, ela não vale, é trivial, né? Mas uma linha interna é que está dentro da brincadeira. Então, esse diagrama aqui não é irredutível a uma partícula, nem esse que está aqui, enquanto que esse e esse são. Né? Deixa eu anotar eles aqui. Certo? A discussão da renormalização ela é feita em termos dos diagramas irredutíveis a uma partícula. A razão é essa. Se eu sei renormalizar, deixar finitos todos os diagramas irredutíveis a uma partícula, eu vou saber montar todos os diagramas conexos e, se eu quiser, todos os diagramas completos de maneira finita. Né? Então, os diagramas irredutíveis a uma partícula, eles são o caroço, core, né? da questão. Né? No caso de uma função de 3 pontos, né? Você pode imaginar que essa QCD, né? No caso gluônico, né? Ela vai produzir vértices que têm 3 gluons e vértices que têm 4 gluons. Você pode esperar estruturas assim. E assim. Né? Então você pode se perguntar o seguinte: qual é a estrutura da função de 3 pontos? A estrutura mais geral da função de 3 pontos. A estrutura mais geral da função de 3 pontos é essa aqui. Onde isso que está aqui sozinho é a função de 2 pontos. Tá certo? Desculpa, está faltando mais uma coisa. Vamos botar aqui um símbolo diferente, né? Tá certo? A estrutura é essa aqui. É propagador, 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 completo. E aqui um caroço de 3 pernas. Certo? Essa é a chamada estrutura 1PI da função de 3 pontos, numa teoria onde você tem um vértice trilinear. Tá certo? Se você tiver uma função de 4 pontos, né? Vamos chamar o G4 aqui, a estrutura 1PI mais geral que você tem é essa que está aqui. Ó.
estrutura que está aqui, ela te diz o seguinte, que você pode pegar essa função de 3 pontos e escrevê-la, se eu traduzir isso daqui em fórmulas, né, da seguinte maneira: integral em dy de g mi a x1 y g mi b x2 y g lambda c x3 y vezes v a linha b c de y. Então, esse cara que está aqui representa esse V que está lá. Né? Você pode mostrar isso, tá certo? Através de equações sem maiores problemas. Assim, quer dizer, não é totalmente direto de ser visto, né? Exige alguns instrumentos para serem desenvolvidos, mas uma vez desenvolvidos esses instrumentos é bem fácil de ver isso. Né? Palavra-chave aqui: ação efetiva ou ação quântica, né? Potencial efetivo também. Termos como esse, se vocês procurarem, né, nos livros, vocês vão encontrar a explicação dessa estrutura. O que a gente vai pretender fazer aqui é o seguinte: a gente vai querer calcular o vértice de 3 pernas da QCD. O vértice de 3 pernas vai ser isso que está aqui calculado em primeira ordem na constante de acoplamento. Né? Então, isso aqui calculado em primeira ordem, né, na constante de acoplamento, agora eu estou seguindo dali, tá? Isso vai ser algo dessa maneira. Tá certo? Onde aqui eu tenho um propagador livre do blue, livre. Tá certo? Ou seja, no propagador livre, infelizmente eu já apaguei, mas se vocês olharem para trás, vocês vão ver. No propagador livre não aparece o G. Né? Então aqui, nessa expressão não tem G, nessa aqui não tem G, nessa aqui não tem G. Nesse ponto que está aqui, eu espero que tenha um G, da mesma forma que um lambda Φ4 eu esperava que tivesse um lambda. Né? Ali. Né? Eu imagino que o que vai entrar aqui é um termo de primeira ordem, apenas. Né? Certo? Então, essa função de Green específica, essa que está aqui, calculada em primeira ordem, que a gente vai se preocupar com ela. Tá certo? O resultado, quer dizer, o que a gente vai fazer com isso? Antes de começar a fazer a conta, né, pura e simplesmente, o que a gente vai fazer com isso? Se eu calcular isso daqui em primeira ordem, né, depois eu vou observar o que? Esse é o efeito do pareamento, né, de pernas externas com pernas internas do meu vértice. Então isso vai me dar todos os fatores que tem que aparecer ali. Né? No futuro, se eu estiver em segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, o que vai acontecer? Vão aparecer 2, 3, 4 estruturas como essa, iguais. Como eu já sei o que acontece ao parear esses caras todos juntos, vai ser só eu escrever o resultado que eu encontrei aqui, para cada elemento desses que aparecer na minha frente. Isso é a filosofia por trás das regras de Feynman. Né? Aqui, talvez eu esteja andando, né, um pouco mais longe, né, para falar do assunto, mas a gente está fazendo essencialmente a mesma coisa que a gente fez na teoria Φ4, só que a teoria Φ4 é fácil demais, não tem estrutura nenhuma. Né? Então, a gente precisa
desse discurso todo para justificar as coisas que a gente vai utilizar aqui, né? Porque a gente tem estruturas a mais, a gente tem índices de Lorentz agora, e a gente tem índices de representação de Jung também para lidar, né? Então, vamos olhar de novo aqui para o nosso funcional gerador, tá certo? Completo. Acho que o Z0 já apaguei, né? Mas, vamos lá. O Z0, né? Ele era essencialmente exponencial de uma coisa assim, J, D. J mais alfa barra S alfa mais beta barra delta D, né? Sendo completamente esquemático, né? Então, eu estou interessado em saber o efeito desse cara que está aqui. Na verdade, o que eu então preciso fazer? Eu preciso zerar todo o resto e considerar só como se ele tivesse apenas ele dentro da minha história, né? Mas eu vou fazer diferente. Eu vou calcular minha função de 3 pontos e vou dizer que o único cara que contribui em termos de vértice é esse cara que está aqui. Vou dar um argumento aqui para vocês, né? Um argumento topológico. Né? Topológico em termos, né? Topológico em termos de topologia de gráficos de Feynman. Nesse sentido que é topológico. Né? Então, como é que é a ação de interação? Eu quero calcular a função de 3 pontos gluônico, tá certo? Então esse cara aqui, ó, ele é 0, T, AMI, ANI, A lambda, ABC, né? X1, X2, X3.